Beleza. Muito bem. Então, vamos analisar mais esse circuito aqui do onda completa, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui 100 volts eficaz, né? E eu tenho a relação de transformação, né? Então, o que essa relação me dá aqui? Que a cada 10 volts entrada, eu tenho 1 na saída, né? Então, aqui é o N1 e aqui é o Nesse caso aí N2. é 10 vezes menor, né, do que a tensão de entrada? 10 vezes menor. Então, só fazendo a fórmula aqui, na verdade aqui vai sair 10 volts, né? Que é 10 vezes menor, né? Então, V1 sobre V2 é igual a N1 vezes N2. Então, V1 100, N1 10, V2 é o que eu quero saber, e o N1 é 1. Né? Dividir por 1 é a mesma coisa que N2. Então, V2 vai ser 100 dividido por 10, 10, né? Então, 10 volts eficaz é o valor de V2. Certo? Mas esses 10 volts aqui que vai sair no secundário vai ser o 10 volts total, desse terminal aqui a esse aqui de baixo. Lembre-se que aquele exemplo que eu dei, quando eu tenho esse terminal central aqui, a tensão é dividida ao meio, né? Então, é como se eu tivesse 5 volts aqui, eficaz, e mais 5 aqui, eficaz também. Até aí tá ok? Ou RMS. Beleza? Só que, para mim calcular, né, a tensão média que a carga vai receber, eu preciso saber o valor de pico, né? Não me importa esse eficaz, ou RMS. Então, eu tenho que calcular a tensão de pico. A tensão de pico vai ser a tensão eficaz vezes raiz de 2. Né? E lembrando que V eficaz é igual a VRMS. Tensão RMS ou tensão eficaz, a mesma coisa. Então, para esse caso, será 5 vezes raiz de 2. 5 vezes raiz de 2. 7,07 volts. 7,07 volts. E aí, agora sim, né, para a gente calcular a tensão média que a carga vai receber, aí aplicando a fórmula, 0,636 vezes tensão de pico menos VD, né, substituindo, 0,636 vezes 7,07 menos 0,7, que é do diodo, né? Vamos lá, vamos ver quanto vai dar isso aqui. Ó, esse valor aqui eu utilizo ele nessa tecla NS, tá? Ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho o último resultado gravado, eu uso essa tecla. Ó, 0,636 vezes, abre parênteses, aí eu vou usar aqui, ó, essa tecla NS que ela gravou o último resultado, que é o 7,07, menos 0,7, fecha parênteses, igual 405, olha aí, ó. Então, 4,05 volts. Né? Esse vai ser o valor da tensão média aqui na carga. Né? Essa tensão aqui na carga vai ter o pico. O pico aqui vai ser de 5 volts, né? E o valor médio de 4,05. Ok? Alguma dúvida? Muito bom. Beleza. Muito bem. Então, agora vamos olhar aqui a frequência. Então, né? seria, aí na carga seria de 5
volts? Oi? Fica de 5 volts na carga? Não, na carga vai ficar 4. Ah, tá. 4,05. O valor máximo aqui vai chegar a 5. Né? Mas o que vai ser medido, se a gente colocar um voltinho para medir a tensão, a gente vai medir aqui 4,05. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a frequência desse sinal. Tá? Então, só relembrando, esse sinal aqui, a frequência é de 60 Hz. E o período dele é de 16,6 milissegundos. Então, olha aqui, ó. O período, ele é contado o tempo que eu tenho para fazer um ciclo. Né? E à medida que a onda começa a se repetir, né, eu já não tenho mais o período. O período eu conto só o tempo de um ciclo completo. Né? Só que aqui embaixo, ó, o que acontece? A minha onda, ela começa aqui, termina aqui no 0, e aqui ela já começaria a se repetir, porque o lado negativo aqui é invertido, né? Então, o meu período, ele vai ser só até aqui, ó. Eu conto somente um ciclo. Né? Quando começa a repetição, eu não considero o tempo. Então, nesse caso, o período aqui, ó, vai ser a metade do tempo. Né? Então, o período para essa onda vai ser 16,6 dividido por 2, que é a metade. Vai dar 8, 16,6 dividido por 2. 8,3 segundos, milissegundos. 8,3 milissegundos. Né? E aí, utilizando a fórmula da frequência, frequência é igual a 1 sobre o período, né? Como o tempo diminuiu pela metade, o que vai acontecer com a frequência? Aqui é vezes 10 a menos 3, né? Que é 1000. Opa. Eita, travou. 10 a menos 3. Então, ó. 1 dividido por 8,3 vezes 10 a menos 3. Aí, ó. 120 aproximadamente, né? Então, o sinal de saída aqui nessa onda, no retificador de onda completa, ele tem a frequência de 120 Hz. Ele duplica a frequência de entrada. Ok? Ficou claro aí essa questão? Ok. Muito bem. No começo, deixa eu ver o nome aqui para não falar o nome errado da pessoa. A Sandra tinha comentado da lista de exercícios. Vocês querem que eu responda algum exercício da lista 2 aí? Podemos... Poderia ser? Uhum. Então, vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui a lista. E da lista 1, nem tudo eu consegui também não, professor. É. Mas depois aí o pessoal também tenta fazer e ver qual que foi em comum, né? Não, mas se tiver dúvida, a gente vai respondendo. Tem algum aqui da lista 2 que está com dúvida? Faz a 12, professor, por favor. A 12? Isso. A 12 é a mais difícil. Então, vamos lá, ó. Então, vamos entender isso aqui. Então, dado um circuito apresentado na figura abaixo, cuja fonte de tensão alternada, olha aí, a tensão alternada, né? Então, aqui é circuito CA, né? Fonte de tensão alternada, CA. VT é igual a VT, VL máximo, seno de ômega T. Esse valor de tensão aqui é um valor de tensão para calcular
a tensão instantânea dessa onda aqui, da senoide. Certo? Esse VL máximo, que é esse valor máximo aqui, é o que eu chamei de tensão de pico. Tá? Esse VL máximo aqui é a mesma coisa que tensão de pico. É o valor máximo que ela pode chegar. E esse seno de ômega t é a velocidade que essa onda aqui vai se fazendo. Né? Então, eu consigo calcular a partir dessa fórmula. A gente está dando. Opa. Pessoal, caiu aí? Estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo. Vai, deu uma apagada aqui. Deu só uma bugada aí, mas voltou. É sexta-feira, até o computador já está pedindo arrego. Vamos lá. Então, esse seno de ômega t, né, esse W aqui é a letra grega ômega. Né? A partir de um valor aqui, eu consigo identificar a tensão em cada ponto dessa curva aqui, dessa senoide. Tá? Sendo que o máximo vai ser esse ponto aqui, que é o VL máximo. Né? Ok? Ficou claro aqui essa representação aqui de tensão corrente alternada? Sim, Então, esse VI é o quê, professor? VI máximo, acho que é VL máximo. Esse VI que está antes do T, o T entre parênteses. Ah, esse aqui é a tensão da fonte, né? Esse VI aqui é a tensão o VI instantânea. inicial, né? É a tensão instantânea. Instantânea pode ser dizer inicial ou não, né? Não, instantânea. Instantânea. Porque esse instantâneo quer dizer o seguinte: eu consigo medir a tensão nesse ponto, eu consigo medir a tensão aqui nesse ponto aqui, sabe? Então, essa fórmula aqui, ela consegue medir a tensão em todos os pontos. Por isso que é o instantâneo. Eu quero saber agora, vai estar aqui. E agora? Não, aqui vai estar aqui embaixo, ou vai estar aqui próximo do zero. Então, com essa fórmula, você mede toda essa tensão em cada ponto dessa senoide, né? Diferente do que a gente tem no multímetro. Lembra do exemplo que eu dei no multímetro? O multímetro, se a gente for medir lá a tomada, vai ser 220. A qualquer momento vai ser 220 ou próximo dele, né? Então, a gente não consegue medir o que está instantaneamente, né? Por exemplo... No multímetro, mede tensão eficácia. Eficaz, né? Isso. Eficaz. Por exemplo, lembra lá que eu falei do período? Período, deixa eu só aumentar aqui. O período, ele dura esse tempo todo aqui. Né? Ele dura período T. E a gente viu que no setor elétrico ele é 16,6 milissegundos. Né? Mas aí eu quero saber, com um período de 10 milissegundos, quanto que eu vou ter de tensão, né? No tempo de 10 milissegundos. Ele demora 16 para chegar até o final. Né? Mas eu quero saber em 10. Aí eu jogo aqui esse tempo de 10, eu jogo aqui nessa forma, substituo aqui o ômega por 10 milissegundos, o T por 10, né? 10 mil, vejo a tensão de pico e calculo. Aí ele vai me dar o valor. Não, em 10 milissegundos, essa onda aqui vai estar com uma tensão instantânea de, sei lá, menos tantos volts. Okay? Aí não, eu quero calcular para 5 milissegundos. Para 5, vai jogar na fórmula, vai chegar no valor de X volts. Entendeu? Ficou claro aí? A diferença de instantâneo para eficaz e instantâneo para pico. Só vamos, o negócio aí tá... Só vamos saber na hora de fazer o exercício mesmo, professor. Não, mas isso aqui não é dos 7 cabeças, não. O pico é o máximo. Isso, é o máximo. E o instantâneo é naquele ponto da frequência. Isso. Não é em isso? Qualquer momento, exatamente. Instantâneo em qualquer momento. Certo. Né? Qualquer tipo ponto. O skate tá carrinho. Tem um professor que ele falava skate
porque está caindo, então vai ser dando tensão no momento que está caindo. Tá legal. É mais ou menos isso. Mas, assim, esse tensão instantânea aqui, ele é muito teórico, tá, pessoal? Não se assustem com ele, não, porque você não vai ter um equipamento, nas maioria das vezes que você for trabalhar, para poder ficar medindo essa onda aqui, ó, o tempo todo. Você vai ter um multímetro na mão, né? E o multímetro você vai medir tensão eficaz, né? Isso aqui é só, vocês têm que saber que existe isso, tá? Mas colocar 80%, 90% das vezes você não vai trabalhar com isso aqui, tá? Aí depois, professor, você vai explicar a diferença de seno e cosseno, né? Seno e cosseno? É que aí é seno, não é isso? É seno que é uma senoide, né? E o cosseno é quando é É porque aí, se fosse a onda do cosseno, era assim, ó. Se eu fosse considerar cosseno aqui, né? Essa onda ia ficar dessa forma aqui. Ficou meio feinha. Deixa eu desenhar ela de novo. Vou tentar desenhar novamente. Essa onda ficaria assim. Aí eu teria aqui o mesmo período de ter 16 milissegundos, só que a onda fica mais diferente, né? Eu vou ter uma parte positiva aqui, uma parte negativa e outra positiva aqui, né? Didaticamente fica ruim, né? Então, toda aplicação que vocês forem ver e for ser relacionada à tensão instantânea, tá? Vai estar aqui a função seno. Ok? Eu não vi muita diferença do seno e cosseno, não, porque os dois têm positivo e negativo. Mas a função que um cosseno é começa mais... Vai dar no mesmo, mas ela não é mais... Ela não é... O que eu posso falar? O seno Ela não é mais atraente. ele é muito usado em relação a quando tem defasagem, né, professor, da corrente de tensão. Aí usa esse seno e cosseno para calcular o banco de capacitor. Isso também. Mas eu uso o seno que eu considero uma senoide, né? É adotado, convencionado adotar, eu analisar uma senoide, e não uma cossenoide, que era aquele desenho que eu fiz antes, entendeu? Então, sempre vai ser seno aqui, nunca vai ser cosseno. Tá? Professor, eu pensava que seno, no símbolo do multímetro, tem a ondinha, né? Aí eu pensava que era o seno, e quando tinha alternado e contínuo, era cosseno. Eu pensava. Nada a ver. Professor, tem alguns livros que eu já vi que essa fórmula aí é VP, aí no invés do seno tem um cosseno de ômega T. É a mesma coisa? É quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aí é que eu falei, né? A onda, ela vai ser diferente. Tá? A onda vai ser diferente. Ó. Então não tem nada a ver com o que eu pensava, né? Não, o que você pensava não tem nada a ver. Nada a ver. Professor, ela vai ser o contrário, né, da do seno, né? Ela é o contrário da do seno, né? Então, aqui, ó, no final, do meio para o final, você tem somente valores negativos, né? E do início até o meio, positivo. Aqui não, aqui você tem uma parte positiva, aqui tem uma parte negativa. Então, isso aqui fica... A do seno é melhor para estudar, a do seno. A do seno é o que é aplicado, é a senoide, tá? Não se preocupe com cosseno aqui, não, que essa aplicação não é utilizada, tá? Professor, você vai passar a apostila de teoria ou você vai passar só exercícios? Eu mandei para vocês um e-mail, eu não sei se foi para todos, um link para vocês conseguirem baixar livro, pegar um livro lá que eu indiquei lá, livro, apostila. Chegou para você, para alguém? Chegou para mim. Vou dar uma olhada. Tá. Aí se não chegou, depois me passa o e-mail que eu mando de novo. Então, só voltando nesse exemplo. É o livro do Malvin, né?
Tem o do Malvina e tem do Bolestar. São 2 livros muito bons. O Malvina é excelente. O que a Sandra falou aí, né? Lá no multímetro tem uma simbologia V e uma ondinha, né? E V e às vezes uma barrinha assim pontilhada, né? É isso, Sandra? Isso. Pois é. Então, essa escala para medir esse tipo de tensão, e essa aqui é para medir aquela que ela não varia no tempo, que é só assim. Tá? Então, é um CC e aqui CA. Tá? Não tem nada a ver com seno e cosseno. Uma é aplicação para corrente alternada e outra aplicação para corrente contínua. Muito bem. Então, vamos lá, continuando. Então, vamos lá. Letra A. Essa letra A aqui, ela está errada, totalmente errada. Fala a corrente em R. Então, aqui vai circular uma corrente aqui, né? Quando for no semiciclo positivo, né? Ou somente em um semiciclo. Aí ele fala aqui, a corrente senoidal é defasada de 90 graus em relação à tensão de entrada. Essa defasada de 90 graus, né, não sei se vocês vão aprender ainda esse semestre, tá? Mas essa defasagem acontece quando eu tenho capacitor no meu circuito. Capacitor ou indutor. Tá? Capacitor ou indutor. Quando eu tenho esses 2 caras, acontece defasagem. A defasagem é como se fosse isso aqui, ó, desenhado do lado para vocês. É como se eu tivesse uma onda dessa forma e tivesse uma outra onda um pouquinho atrasada dessa. Né? Essa é a defasagem. Tá? Professor, o capacitor ele adianta a tensão, é isso? Capacitor adianta corrente. Corrente, né? Então, mas vocês vão aprender. Aí aqui, ó, se eu tiver 2 ondas assim, quer ver? Uma bem em cima da outra, isso quer dizer que estão em fase, as 2 ondas. Né? E aqui, quando uma está separada, aqui, né, tem uma diferença, né, isso aqui está em defasagem. Isso aí seria uma onda da tensão e uma da corrente, né? Isso. Está em defasado. Né? Mas então, ó, defasagem é só quando eu vou ter capacitor ou indutor. Tá? Como aqui eu só tenho R, isso aqui não tem. Né? Então, essa resposta A aqui está errada. Tá? Eu não sei se se é nesse semestre vocês estudam isso. Não sei se é laboratório 2, acho que é a matéria que vocês estão vendo aí. Mas vocês vão ver isso aí um pouquinho para frente aí. Mas vamos lá. Olha lá, letra B. Se a tensão de entrada, a tensão instantânea senoidal, é isso aqui, então as tensões sobre o diodo e sobre o resistor também são. E aí, pessoal? Opa, aqui está errado. A tensão sobre o resistor, né? A onda vai ser igual a essa aqui? Pessoal, lembrem lá do... Eu não entendi o que você falou. Você falou o quê? A tensão aqui no resistor, a tensão que a gente for medir aqui, tensão no resistor, ela vai ter a mesma onda que essa senoide aqui? Vai não. Vai não, né? Ó, que a gente viu lá, o meia onda, ele vai ser assim, né? Ó, um ciclo conduz, o outro corta. Conduz, corta. Então é diferente. Então aqui, ó, se a tensão é senoidal, então a tensão sobre o diodo e sobre o resistor também são. Não, tá errado. No resistor, é essa ondinha aqui. O diodo conduz durante todo o ciclo
da tensão de entrada? E aí? Cláudio. Também não, ele conduz somente em um, né? Então, até o restante aqui está... Só no ciclo positivo, né, professor? Isso, só no ciclo positivo. Olha aí, ó. O diodo conduz apenas no semiciclo positivo. Quando fala semiciclo, é a metade do ciclo, tá? No zero. Não, é só do zero ao máximo positivo até o zero novamente. Toda essa parte aqui é o semiciclo positivo, né, que é onde ele conduz. E o valor médio da tensão no resistor, né, que é essa tensão VR, desprezando-se a queda de tensão no diodo, é V máximo sobre 2, ou V de pico sobre 2. E aí, tá certo ou não? A gente viu alguma fórmula V de pico sobre 2? Isso, tá certo, porque V máximo é igual a VP. Mas não é VP. Ó, a fórmula que a gente tem é o seguinte, ó. O valor médio que ele está falando, né? Ó. É raiz quadrada, né? Isso, o valor não. É 0,318 vezes tensão de pico. Ou tensão de pico dividido por π. Tá? Esse é o valor médio para essa retificação. Então, vamos lá, a letra E. Então, isso aqui está errado. Aí, a letra E, ó. O diodo conduz apenas no semiciclo positivo. Beleza. O valor médio da tensão na resistência, no resistor, desprezando-se a queda de tensão no diodo, é VL máximo sobre π. Ou seja, tensão de pico sobre π. Ó, é isso aqui, ó. Né? Olha a fórmula. Vou mostrar a fórmula que a gente fez aqui na primeira parte. Cadê que eu tinha feito aqui? Aqui, ó, que eu tinha feito para vocês. Ó. Retificador de meia onda, tá vendo? Tensão média é igual a tensão de pico dividido por π. Ok? Beleza? Essa questão aqui é bem difícil, pessoal. Beleza. Ela é bem complexa. Travou de novo. Eita, fé. Beleza, então vamos lá. Fazer mais um? Tem algum aí que eu posso escolher? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Esse número 5. Tá? Então, olha lá. Ó. O diodo é um componente que permite o fluxo de corrente apenas em um sentido. Né? Só quando está polarizado diretamente. Professor. Oi. Esse aí o senhor já fez, já. Esse aqui eu já fiz? Já. Então vou fazer outro que eu não fiz. Dessa daí o senhor já fez a 3, Ué. a 5, deixa eu ver, a 7. Foi na aula de ontem, Denis? Oi? Foi na aula de ontem? Foi na aula de ontem também, já falou algumas coisas dele da aula de ontem. Então. Mas aí, professor, veio, Sandra, se você tiver algum que você queira aí, só falar para nós aí que a gente acompanha novamente, que sempre revisar é bom, né? Então beleza. Então esse aqui eu tenho certeza que eu não fiz, o 9. E professor, você podia mandar a resposta para a gente fazer e depois ver se está tudo certo. E é difícil, não tem. Mas não. Naqueles livros que você postou, tem ensinando a fazer passo a passo aí? Tem sim. Eu vi aqui, ó, tem muitos. Tem bastante. Sim. Você tem o do Malvino aí, que tem todas essas formulinhas que eu estou passando para vocês, e tem os exemplos do passo a passo de como você calcula. Tem tudo, tá? Vamos lá, ó. Vamos fazer o 9 aqui, que isso aqui eu tenho certeza que eu não fiz. Essa aqui é a matéria que a gente viu hoje. Ó, um retificador monofásico de meia onda. Então, ó, quando eu vejo isso aqui, ó, um retificador monofásico de meia onda, eu já tenho que entender que é esse circuito aqui, ó.
uma fonte de tensão alternada, um diodo e uma carga qualquer. E aqui eu vou colocar um R. Então, isso aqui é um retificador monofásico de meia onda. Tá? Fala monofásico é porque só tem uma fonte aqui, tá? Tem outros sistemas que são trifásicos. Né? Trifásicos. Mas a gente não vai estudar ele por enquanto, não. Muito bem. E aí, ó, sendo uma alimentação por uma fonte com 100 volts eficaz. Ó, 100 volts eficaz. Então, aqui a gente já sabe que eu não tenho VP, tensão de pico. Né? E ele quer saber aqui, ó, qual o valor médio da tensão na saída, VM. Qual a tensão que vai ter aqui em cima da resistência. Né? Então, aí, o que eu tenho que fazer? A fórmula de VM é 0,318 vezes tensão de pico menos a tensão do diodo. Tá? Menos a tensão do diodo. Ou, né, tensão de pico menos a tensão do diodo dividido por π. Vai dar o mesmo resultado. Né? Mas as duas fórmulas usam tensão de pico e não eficaz. Então, tem que fazer a transformação. Né? Ó, tensão de pico, para esse caso, vai ser tensão eficaz vezes raiz de 2. Então, vai ser 100 vezes raiz de 2. Alguém faz aí? Só um instante, professor. As costas doendo já. 141. 141 volts. 141 volts é a tensão de pico. Agora, beleza. Agora eu jogo aqui na fórmula. Vai ficar 0,318, 141, que é a tensão de pico, e vou considerar aqui a tensão do diodo 0,7. Aqui no exercício ele nem fala do diodo, né? Mas estou considerando. Tá? Vai dar um valor um pouquinho próximo. Então, isso aqui vai dar quanto? Alguém faz aí, por favor, na calculadora. Vai dar 45. 45? Então, letra A. 45 volts. Ok? Alguma dúvida aí? Não. Não, ok. Beleza. Aqui só tem que saber aqui, ó, a diferença, né? Eficaz e pico. São coisas distintas. A lista é do exercício 2, né? Essa aqui é a lista 2. Tá. E deixa eu passar um outro retificador aqui para a gente fechar. Tá? Então, a gente viu o retificador de meia onda, onda completa, e agora tem um retificador em ponte. Retificador em ponte. Que ele vai ser mais ou menos assim, ó. O transformador. Uma fonte alternada. Nossa, estou ruim de desenho. Fonte. Desenhar um pouquinho maior aqui. O transformador. E aqui eu vou ter uma ponte de diodos. Com 4 diodos.
E aqui, nesses dois terminais, eu terei a saída para a minha carga. Então, aqui eu tenho 4 diodos. Ó. D1, 2, 3 e 4. Certo? E aí, como que vai funcionar? Mesma coisa, eu tenho uma tensão alternada aqui na entrada, né? Aí eu vou analisar semiciclo por semiciclo. Então, no semiciclo positivo, eu vou considerar isso aqui. Eu vou considerar que aqui em cima fica positivo e aqui embaixo negativo. E aí, polarizando os diodos, né, ó, como vai ficar? D1 aqui positivo e aqui negativo. Aqui negativo, positivo. Positivo e negativo. Positivo e negativo. Nesse caso aqui, quando o sinal chegar nesse ponto aqui, ó, quem vai conduzir? O 1 ou 2? D1. D1, né? Então, ó, minha corrente vai passar aqui, o sinal positivo, vai passar pela resistência, vai passar aqui pelo 4, ó, que também vai encontrar o positivo, e fazer a voltinha e voltou para a fonte. Fechei meu circuito. Certo? Então, aqui é o caminho que vai alimentar a corrente. A corrente nesse sentido. É do primeiro semiciclo, né? É o primeiro semiciclo, só o positivo. Né? Aí agora, deixa eu só apagar aqui, senão vai ficar muito feio esse desenho. Tá. Muito bem. Aí agora, eu vou ver o semiciclo negativo. Aí vai inverter aqui a polaridade da fonte. Ó. De novo. Aí aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Né? Então, agora eu vou ver aqui, ó, minha fonte, o sinal positivo, chegou aqui, quem que ele vai encontrar? Aqui, peraí, aqui é positivo, aqui é negativo. Né? Quem está polarizado diretamente aqui? O 3, né? O 3. O 3, então a corrente vai passar pelo 3 e vai descer novamente na resistência, nesse mesmo sentido. E aí vai subir aqui, agora vai passar pelo 2 e vai voltar para a fonte. Né? Então, nesse retificador aqui, eu sempre vou ter a dupla conduzindo, ou D2 e D3, ou D1 e D4. Certo? Sendo que a saída, a tensão aqui na resistência também, como eu tenho corrente aqui na resistência nos dois semiciclos, né, a tensão de saída vai ser o quê? Igual ao retificador de onda completa, né? Sempre eu vou ter uma ondinha aqui. E esse aqui, pessoal, é o circuito mais utilizado, tá? É o que vocês mais vão ver, é esse retificador aqui. Tá? E aí, a única diferença desse cara aqui com onda completa é que a tensão de saída, ela vai considerar 2 diodos. Né? Então, vai ser 0,636 vezes a tensão de pico menos 2 vezes a tensão do diodo. Né? Porque aqui agora eu tenho a dupla conduzindo. Eu conduzo com D2 e D3, ou eu conduzo com D1 e D4. Ok? Ficou complicado esse aqui? Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, esse aqui é o retificador de ponte. Tá? Quando tiver 4 diodos, eu tenho uma ponte de diodos. Professor, deixa eu perguntar uma coisa. A frequência na carga aqui vai ser igual da entrada lá? A frequência aqui também vai ser 120 Hz. Por quê? Olha aqui, ó. Vou fazer aqui. É a mesma coisa, ó. A frequência de entrada aqui, se ela for de 60, né? Ó, se ela for de 60 Hz, eu vou ter um período que vai até aqui. Período T. Quando a frequência é 60, T é igual a 1 sobre F.
ou 1 dividido por 60. Aqui vai dar 16,6. Só que aqui, ó, o T, eu conto ele do 0 até o momento que a onda acaba, né, e começa a se repetir. Então, aqui, ó, aqui em cima, a onda ela tem um positivo, um negativo, e somente aqui que ela começa a se repetir. Começa a aparecer outro positivo. Então, essa parte eu não conto. Agora, aqui não. Aqui embaixo eu tenho o primeiro, eu saio do 0, vou até o máximo. Cheguei no 0 de novo. Aí, na segunda onda, ele já faz a mesma repetição, do 0 até o máximo. Então, eu considero o período somente até esse ponto aqui, ó. E vai ser a metade desse período aqui de cima, né? Então, para mim calcular a frequência aqui embaixo, eu considero 1 sobre T. Mas esse T aqui, essa onda aqui de baixo, ela vai ser o quê? A metade do T aqui em cima, né? Porque ele gasta metade do tempo para fazer uma onda e começar a repetir ela. Então, vai ser 16 dividido por 2, 8,3. Então, aí, quando a gente faz aqui 1 dividido por 8,3, eu tenho 120 Hz. Tá? É somente, como eu inverto esse sinal aqui, esse negativo se torna positivo, né? Então, aí eu estou dobrando a frequência desse sinal. Tá? Ficou claro? Ficou claro, Silvio. Beleza. A gente vai montar isso aqui lá na bancada e a gente vai colocar no osciloscópio e a gente vai medir a frequência do sinal e confirmar, tá? Vai ver que esse sinal de frequência aqui é importante para quando a gente for utilizar capacitor, tá? Todo mundo sabe o que é um capacitor? Acho que a maioria sabe, né? Sim. Como que funciona um capacitor em corrente contínua? Ele carrega e distribui, né? Carrega e descarrega, exatamente, é isso mesmo. Carregou e descarregou. Então, já até desenhar aqui para vocês. A gente vai fazer essa experiência aqui sem o capacitor, depois com o capacitor. A gente vai colocar um capacitor aqui em paralelo. Certo? Capacitor C aqui. Capacitor não funciona em corrente alternada, né, professor? Funciona. Funciona. Tem um específico. Mas ele é específico para corrente alternada, tá? Uhum. Tem capacitor de corrente contínua e corrente alternada. Se você colocar o de corrente contínua um circuito CA, ele vai virar farelo. Tá? Não pode. Então, o que acontece aqui quando eu coloco capacitor? Ó, deixa eu apagar aqui a onda e desenhar de novo. Vai ficar mais fácil. Deixa eu apagar aqui essa fórmula. Fazer um desenho maior aqui. Então, isso aqui também a gente vai comprovar lá no osciloscópio. Então, a onda que eu tenho sem o capacitor é essa aqui, né? Sempre vou ter uma onda pulsante. Aí, o que vai acontecer? Opa, não é isso que eu queria fazer, não. Quando a gente coloca o capacitor, o que vai acontecer com ele? Quando a corrente passar aqui por ele, ele vai começar a carregar. Né? E aí, quando ele chegar aqui no máximo, né, que a corrente começar a diminuir, ele vai começar a descarregar. Só que ele vai descarregar um pouquinho e vai chegar aqui, a onda já começou a subir de novo. Aí ele começa a carregar. Aí depois descarrega de novo. E vai fazendo isso aqui, entendeu? Sendo que aí, o que vai acontecer? O resistor, a tensão aqui no resistor, ele não vai ser mais essa onda aqui em vermelho. Vai ser em azul. Então, é como se ele visse somente isso aqui, quer ver? Ó? O capacitor deixa a onda mais próxima possível de um valor contínuo. Entenderam aqui como é que vai ficando? E o que ele faz nesse circuito?
Elimina um pouco esses vales que fica, né? Isso, ele elimina praticamente tudo. A gente vai ver que esse valor aqui vai ficar praticamente uma reta. Ok? Ok, professor. Beleza. Aí, quando eu coloco no capacitor aqui, aí eu, de fato, estou transformando aqui, né, a corrente alternada em corrente contínua, né? Que aí eu estou evitando aqueles sobe e desce da onda, né? Estou colocando ela praticamente contínua permanentemente, né? Aí a gente vai colocar um capacitor em todos os retificadores, né? Um meia onda, o ponte, onda completa, para poder fazer as experiências. Rapaz, tem alguém chegando agora, hein? Esse aí é guerreiro. Estava no engarrafamento, professor. Cadê ele? Conectou? Não apareceu? Apareceu o Josemar, tem tempo Josemar. Josemar, boa noite, meu amigo. Você é guerreiro, hein, rapaz? Chegou na sexta-feira às 9h20. Ei, professor. A minha cunhada chegou de viagem hoje, eu estava na rodoferroviária aí esperando ela chegar. Rapaz, o celular apagou, a carga baixou total. Aí eu falei assim, vou ver se eu pego o finalzinho. Essa é a segunda lista de exercícios, né? Pô, mas que bom, que honra que você veio, rapaz. Olha só. Não, eu falei assim, se eu pegar pelo menos até a próxima aula, o professor dá uma pensada. Legal. Ainda. Que bom. Vamos fazer somente mais. Essas daí eu acho que eu fiz quase todas. Tem algum aqui que você não fez? Você está em dúvida ou não? Vê aí, vamos fazer um em sua homenagem, porque agora. Teve uns aqui que a gente já fez, né? O 9 e o 12 a gente já fez. Essa daí eu fiz. O circuito a seguir. O 11 eu fiz? Eu tinha feito antes já, pessoal? Não. Acho que o 11 também. O 11 foi feito. O 11 foi feito, né? Que é a reta de carga. Então, fiz quase todos, então. Vou pegar Falta aqui. da lista 1, professor. Da lista 1, vamos ver da 1 aqui, se tem algum que eu não fiz. Qual que falta, Sandro? É porque da lista 2 ele fez quase todos, mas eu não assisti o vídeo de ontem, né? Mas da lista 1 eu sei que ele não fez todos. Ó, da 1, vamos ver um aqui. Esse 11 aqui eu fiz na 1, não? Fez, o número a 11 foi feito. Foi feito, né? Foi. E a 10? A 10 eu acho que não, né? Vou fazer a 10. Então, aqui, analisando, o diodo está conduzindo corrente ou não? Está reversamente polarizado. Está conduzindo. Tá reverso, né? Que aqui, ó, tem o negativo aqui na fonte e aqui positivo. E aqui o negativo está chegando aqui no positivo do diodo. Então, ele não está conduzindo. Então, esse circuito aqui, essa parte toda aqui eu posso desconsiderar. Então, é como se tivesse assim. Aqui 1,8. 1,8K, né? E aqui 1,8K. Né? 1,8K. Então, e aqui, ó, é como se eu tivesse o seguinte, como o diodo não está conduzindo, é como se fosse uma chave aberta aqui. É uma chave aberta. Eu posso até desconsiderar esse VRL, porque como não tem corrente aqui, né, ó, não tem corrente aqui, essa corrente ID é igual a zero.
É que o diodo não está deixando passar corrente nenhuma. Então, se ID é igual a 0, o VRL aqui vai ser o quê? R vezes I. Se o I é 0, isso aqui também dá 0. Né? Só que vejam o seguinte, ó. Eu tenho 10 volts. Certo? Eu tenho 10 volts. Aqui positivo e aqui negativo. 10 volts. Se eu tenho as resistências aqui iguais, quanto cada resistência está recebendo? De tensão? A metade. 5 volts. 5 volts. Então, esse cara aqui vai ter 5 volts. Ao contrário. Esse cara vai ter 5 volts. E esse cara aqui também vai ter 5 volts. E veja o seguinte, ó, aonde está o diodo aqui, é como se tivesse um circuito aberto. Né? E ele está vendo que, ó, ele está pegando a tensão que está nesse ponto e que está nesse ponto. Então, o diodo está vendo essa mesma tensão que está nesse resistor aqui de 1.8. Né? Se eu chamar esse cara aqui de R2, ele está vendo a mesma tensão que está em cima desse cara R2 aqui. Então, porque está em paralelo. Porque está em paralelo. Ele está vendo aqui 5 volts. Né? Está vendo esses 5 volts aqui. Só que ele está vendo 5 volts negativo. Né? Por que negativo? Porque ele não está conduzindo. Se fosse 5 volts positivo, ele estaria conduzindo. Né? Como está reversamente, ele está vendo 5 volts negativo. Então, a tensão que o diodo está vendo, menos 0, menos 5. Ficou claro? Claro. Muito bem. Então, aqui, letra B. Tá? Ó, esse exercício aqui é assim, a gente resolveu ele sem fazer nenhum cálculo, somente por análise. Tá? E isso é uma habilidade que vocês vão adquirindo durante o curso, né? Que é conseguir analisar o problema que é apresentado e aí tentar ir verificando como está funcionando para achar uma solução. É isso que vocês vão fazer quando estiver trabalhando como técnico. Né? Não tem que ficar fazendo tanto cálculo. Né? Tem que analisar, tal, ver como é que está, ver alguma anormalidade, né? E aí tentar achar a solução. Ok? Certo, pessoal? Podemos fechar por hoje? Beleza, professor. Horário. Muito bem, então. Então, até a próxima semana. A turma Falou, que for da próxima semana estaremos lá na escola. Diodo na próxima semana, professor? Ou será conteúdo novo? Na próxima semana nós vamos montar esses circuitos lá no laboratório. E, professor, esse pessoal que vai ficar em casa, vai ficar assistindo aula em casa, normal? Então, para esse pessoal que vai ficar em casa, vou ter que passar uma lista de exercícios. Hein, professor? Outra pergunta também junto com a do Magno aí. A gente, quando for para a escola, tem que levar o material ou, por exemplo, resistores, tal, esse negócio, ou já tem aí? Se vocês tiverem, leve resistor, leve multímetro, tá? Se tiver aquela plaquinha protoboard também, a plaquinha de teste leva também. Beleza. Tá? Pode levar. Nas minhas aulas, eu vou tentar fazer aula prática todas as aulas, lá na escola. Beleza, professor. Falou. Beleza? Então, deixa eu professor, acho que você comentou que não poderia gravar vídeo, mas tem um pessoal que não vai presencial. Eles colocaram lá o formulário para poder ir presencial. Então, esse é o problema, né? Como o pessoal não vai presencial, aí lá não tem como eu gravar a aula lá na escola. Entendeu? Isso que é a dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de exercícios e vou tentar achar algum vídeo de alguma explicação e postar lá na página lá para vocês acessarem.
para quem não vai nessa semana, entendeu? Certo. Tá? Mas eu acho... Deixa eu só encerrar a gravação aqui, porque terminamos.